Olá! Vamos para mais uma live hoje falando de aromaterapia. Hoje eu convidei o João Maciel do Instituto Shanti. Vamos chamar ele aqui. Instituto Shanti. Falando da aromaterapia de expansão da consciência. Se você está vendo essa live gravada, fique à vontade para encaminhar as pessoas queridas que queiram conhecer um pouquinho mais sobre aromaterapia. Aguardando aqui o João aceitar. Só aceitar. João, Instituto Shanti, isso. Não pode participar, acho que vou chamar de novo. Oi, Oi, João. oi, tudo bem? Não tô te ouvindo. Não? Alô, som, tá me ouvindo? Super baixinho. Baixinho? E agora, hein? Bem Eu vou, baixinho. eu vou tirar, peraí. Talvez seja melhor. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir agora? Eu vou dar aviãozinhos aqui pro povo, Melhorou ou não? chamando o pessoal. Você Melhorou, te... Jaque? Tô te ouvindo super baixinho ainda. Ixi, o que a gente vai fazer então, hein? Não sei agora o que fazer. Deixa eu ver se... Fala de Eu acho novo. que. Alô, som, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, eu consigo te ouvir, mas eu consigo te Tá. ouvir baixinho, sabe? Eu coloquei Então, aqui o fone no é, alto, deve ser a entrada do celular, alguma coisa deve. eu vou ficar com o microfone então, porque dá pra manter perto da boca e qualquer coisa. Tá bom. Pronto, estamos aqui. Deixa eu vou enviando aqui. Consegue falar aí? Sim, sim. Beleza. Primeiro, obrigada por aceitar o convite Obrigado eu. de participar aqui desse bate-papo. Na verdade, a ideia é um. Acaba passando mais de meia hora, tá? Mas a ideia é ser uma meia hora de papo, conhecendo um pouquinho uma ferramenta diferente que vai trabalhar a expansão da consciência, que vai ajudar nesse momento que a gente está passando de pandemia. É mais nessa intenção mesmo de apresentar as ferramentas para as pessoas nesse momento, Legal, né? Jaque. Você quer falar um pouquinho de... Depois o vídeo vai ficar gravado, né? A live vai ficar gravada. E aí o pessoal Uhum. também vai... Acaba Sim, que vai beleza. acessando depois. Beleza. Quem Bom, for me chamo João entrando, Mas... fica à vontade. Desculpa. Eu ia falar. Imagina. Posso me Quem for apresentar então? entrando, aproveita para enviar o aviãozinho para os amigos, para as pessoas queridas, para participar dessa live com a gente. João, se quiser falar um pouquinho de você, eu quero dizer que eu estou no autocuidado hoje, estou até ainda com os olhos. Fiz uma bianga com você hoje, foi muito bom. Muito obrigada por esse momento de autocuidado. Opa, Gostei muito. bom. Bom, me chamo João Maciel, né? Sou naturólogo. Tenho pós-graduação também em a astropsicologia não é uma pós-graduação, né? A astropsicologia foi uma formação, né?
informal que eu fiz com o professor Daniel Nunes, né, de base junguiana. Trabalho bastante com isso também. Tenho uma pós em antropologia, né, e tenho uma pós em ciência corpo-mente também, biopsicologia. A base aí do trabalho da naturologia são as medicinas tradicionais, né, chinesa, ayurvédica, né, indiana, tradicional indiana, que é mais antiga, né, e algumas formas das medicinas tradicionais xamânicas, né, também, né, de alguns povos que a gente conseguiu catalogar, estudar também, né. E aí você imagina, né, depois de ter esse, essas cosmovisões, essas visões de tratamento tão diferentes, assim, eu tive que fazer uma pós em antropologia para juntar o quebra-cabeça, né? Muita coisa. Imagina. Aí, mas a antropologia me ajudou muito, assim, foi muito legal. E hoje eu me dedico bastante ao estudo de filosofia, né? Principalmente filosofia contemporânea, é, fenomenologia, né, e outras vertentes, né, mais atuais ainda do que a fenomenologia, que acabam dando uma base importante, né, para a gente pensar o consultório, né, a terapia hoje, né, e a forma de utilizar essas ferramentas terapêuticas, né, e esses elementos terapêuticos aí, como é o caso do que a gente vai estar falando hoje, que é sobre aromaterapia, né, a gente vai estar falando das plantas medicinais concentradas, né, no Isso, uso, né, dessas plantas medicinais concentradas na forma de óleos essenciais, né. Então, isso. já queria só convidar, no dia 12 do 12, a gente vai ter, para quem é de Bauru, no Instituto Shanti, às 10 da manhã, uma introdução à aromaterapia presencial, né? A parte, a distância, né, online vai ser às 14 horas. Então, Ai, que legal. já estendo o convite aí, daqui a pouquinho eu libero a divulgação. Ah, legal. Na hora que eu postar, já falo também. Legal. João, conta o que seria aromaterapia. Eu também trabalho junto, né? Você me abriu muito a mente. Fiz alguns cursos com você, sou muito grata. Muita coisa do que eu sei, do que eu me aprimorei, eu aprendi contigo. Aplico, passo adiante, reforço. Sempre falo de você, sempre uma pessoa que me ajudou muito, tanto você como o Fernando Maciel também, aqui em Bauru, e tantos outros que me ajudaram nessa caminhada e me ajudam muito na caminhada da aromaterapia. Sou muito grata a vocês. E falando, né, como a aromaterapia, os óleos podem ajudar nesse momento que a gente está passando, né, de isolamento, de pandemia, falando um pouquinho, né, os óleos essenciais são as plantas, né, concentrado das plantas. Então, explicar um pouquinho, assim, para quem nunca teve contato, seria legal. Sim, legal. Então, os óleos essenciais, então, eles são as plantas medicinais concentradas, né? Assim como na fitoterapia, por exemplo, a gente tem extratos, né, alcoólicos, às vezes aquosos, no caso dos chás, né? É, às vezes o uso das plantas medicinais secas, né, e prensadas na forma de comprimidos, né? É, a gente tem aí no uso da fitoterapia em si uma concentração que a gente chama de uma concentração média, né, natural da planta, né? Quer dizer, é a planta mesma, né, macerada ou extraída de alguma forma diluída, né, ou concentrada no caso, né, das tinturas, mas é uma concentração que acaba sendo baixa, né? Não é uma concentração tão alta quanto a que a gente consegue com os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, eles são assim, uma sequência, né, do que a gente
teve ali na Idade Média, né, de desenvolvimento da tradição alquímica, do que a gente chamou de tradição alquímica, tanto no Oriente quanto no Ocidente, né? Porque as plantas medicinais mesmas, assim, em forma de fitoterapia ou uso aromático mesmo delas, assim, existe desde que a humanidade surgiu na Terra, assim, né? Enfim, Exato. é a nossa interação natural, né, com o reino vegetal, né? Mas com relação assim às técnicas, né, de produção, né, disso que na alquimia se chamava de quinta essência da matéria, né, a essência mais espiritualizada, né, a essência mais pura, né, de um ser ou de um medicamento, né, foi desenvolvida a partir das técnicas de destilação a vapor, né, que tem toda aquela imagem também, né, dos processos alquímicos é, ocidentais, né, das retortas alquímicas, né, do fogo, né, que vai colocar em ebulição a estrutura ali, a substância e depois ela vai decantar, né. Então é esse mesmo processo, né, o processo que eles iniciaram ali naquela época, né, no início, né, do processo civilizatório no Ocidente, e no Oriente começou antes, né? Na Índia antiga aí, há 5.000 anos atrás, eles já começaram isso, né? Então, muito antes. E aí o Como que é que que eu acontece? Oi, uso? pois não. Pode falar, Oi? desculpa. Não, Pode eu só falar, ia desculpa. concluir, eu só ia concluir com relação assim ao a concentração, né? Então, o que que acontece? A gente tem duas formas de produção dos óleos essenciais, né? A gente tem a destilação a vapor e a gente tem a prensagem a frio, né? Os óleos essenciais que são produzidos a partir da prensagem a frio são óleos essenciais que não suportam o calor, né? Ou seja, eles desnaturam com o calor, que geralmente são os óleos essenciais extraídos, né, de plantas cítricas, né, de frutos, né? Então, limão, laranja, grapefruit, é, toranja, que é o grapefruit, né? É, 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 sei lá, o petit Limão, você falou grain, né, também, que é a laranja amarga. Oi? bergamota. Bergamota, né, tangerina, né, são laranja amarga, né, que é o petit grain, então são vários, né, Sim, e, cítrico. e esses a gente não pode nem aquecer, né, então às vezes as pessoas usam aqueles richozinhos, né, que aquecem no ambiente, se colocar um óleo desse já era, né, você tá Já jogando era. fora, tá jogando fora. É Então não verdade. pode aquecer, né? Agora, com relação ao outro método, é um método que aquece, né, e depois decanta o óleo essencial. Queria só concluir essa primeira fala, mais introdutória, para falar que, assim, cada gota de óleo essencial, né, contém em torno de 26 a 30 xícaras de chá da planta medicinal concentrada, né? Então, a gente tem uma concentração muito poderosa ali de substâncias químicas mesmo, e por serem muito sutis, né, por serem volatilizadas, elas também vão ter um efeito emocional e mental muito profundo, né? Assim como, como por exemplo, os florais de Bach, né? Os florais de Bach, eles são medicamentos feitos a partir de flores que vão ter um efeito muito potente, né, na mente e nas causas, né, em si, emocionais e mentais dos estados sintomáticos, né, doentios ou de sofrimento humano, né? Mas ali é um preparado praticamente sem nenhuma química da planta, né? É energia mesmo, é informação, na verdade, né? A gente não fala que são medicamentos informacionais, né? Não exatamente energéticos, né? Como a gente Sim. corrige hoje em dia, né? Mas os óleos essenciais, então, eles têm uma ação muito poderosa, né, nas causas também, no campo emocional e mental, mas como eles são substâncias muito concentradas, terapêuticas, então eles vão ter efeitos fantásticos, assim, muito concentrados das funções mesmo, das propriedades terapêuticas, né, das plantas medicinais, que, por exemplo, vão desde antitumorais,
né, antidepressivas, ansiolíticas, cicatrizantes, diuréticas, depurativas, anti-inflamatórias, antivirais, anti-infecciosas, enfim. Né, a gente tem aí Nossa, uma potência muito grande, uma assim, né? farmácia, né? É a farmácia A natural, né? farmácia A farmácia da natural vida, da vida, da vida. natural. E como seria o uso? Eu até coloquei aqui, né? O uso, o tratamento. Tem óleo que pode ingerir, tem óleo que não pode ingerir. Tem, eu já vi pessoas indicando, tipo, muita dosagem, sabe? Muitas gotas de óleo essencial. Então, com o perigo disso, eu sempre falo, gente, menos é mais, né? No uso do óleo. E como seria esse uso, né? Aplicar, tem uns que são para sentir, né? O aroma, outros para aplicação. É bem delicada essa questão mesmo, viu, Jaque? É muito importante as pessoas saberem que, como os óleos essenciais são medicamentos muito concentrados e muito potentes, eles também podem fazer mal, mais mal do que uma fitoterapia com menos concentração, né? Sim. E então, a primeira coisa que a gente atenta é com relação à qualidade. Não são todas as marcas de óleo essencial que podem ser utilizadas tranquilamente, porque, inclusive, não são todas as empresas de óleos essenciais, infelizmente, a gente ainda não tem uma fiscalização com relação a isso, né? Mas não são todas as empresas que utilizam plantas consideradas medicinais, que teriam que ser de produção orgânica. Então, a Uhum. WNF mesmo, por exemplo, que é uma marca brasileira, confiável no sentido de que é pura, não são todas as plantas que eles utilizam que são consideradas plantas medicinais. Olha, Então, a WNF não pode, você não pode ingerir em hipótese alguma. E eu, como profissional, por exemplo, da saúde, que prezo, né, pela segurança e ensino nos meus cursos também, para as pessoas não gastarem dinheiro, né, com marcas que não são sérias, né, que não têm a qualidade de medicamento, né. sim. Então acaba sendo pior, né, na verdade. Às vezes a É o pessoa acha que barato que está sai caro, né? pagando mais barato, mas ela tá tendo ali, né, possíveis resíduos, por exemplo, de agrotóxicos, né? E aí, mesmo que você coloque no Sim. ambiente ou na pele, o seu corpo vai assimilar aquilo, porque a molécula de óleo essencial ela é muito pequena e ela, inclusive, tem uma facilidade imensa de ultrapassar o que a gente chama de barreira hematoencefálica, né, que é a neuróglia, as células da glia, né, do nosso cérebro, que protegem, né, assim, os neurônios, né, das substâncias que vêm do sangue, assim. Então não é qualquer substância que vem do sangue que consegue entrar no tecido nervoso, né? Essas células da glia, elas fazem uma barreira que a gente chama de barreira hematoencefálica, mas os óleos essenciais têm, né, na maior parte deles é uma estrutura bioquímica que chama-se anel benzênico, é um anel aromático, que faz com que essas moléculas passem facilmente, né, pela barreira hematoencefálica e tenham acesso, por exemplo, ao sistema nervoso, ali, ao cérebro, né, ao É o tecido núcleo. nervoso. Então você imagina uma molécula dessa associada a uma molécula de agrotóxico que foi feito para Nossa. atingir o sistema nervoso dos insetos, né, e matar para isso, né? Matar dessa forma, né? Então, assim, é É. sério, sabe? A questão é séria. Então, tem não só WNF que não utiliza todas as plantas, né, orgânicas, mas também tem Baissâmia, que também não são todas as plantas que são orgânicas que eles utilizam, né? Tem, por exemplo, fitoterápica, várias marcas Várias. brasileiras, É, infelizmente, não até tem utilizam. eu lembro que você uma vez falou, né? Se fala que não pode ingerir, que tem alguma coisa ali, pode ir atrás, pedir, né, as informações mais profundas do óleo, porque tem que ter uma É, certificação por trás, né? A precisa qualidade é tomar muito cuidado. importante, porque hoje em dia, a aromaterapia, os óleos essenciais, todo mundo está tendo acesso. Então, você vai lá, compra um óleo,
mesmo que seja uma essência, né? No jeito, comprando essência, coloca lá naquele difusor de tomada, você tá sentindo o aroma dele. Esse aroma já tá entrando por todas as suas vias e tudo mais. Então, também tá causando algo que não é legal. Então, a qualidade tem que ser realmente muito, muito importante de você procurar. Por isso que os óleos são mais caros. Óleos com grande qualidade são mais caros, É. né? Porque, como você Então, eu falou, são costumo 26 dizer, xícaras. Jaque, eu costumo dizer assim que os óleos essenciais não são caros, eles são concentrados. E é natural que você pague Bom, mais por algo mais concentrado, sabe? Porque se você for ver, por exemplo, sim, né, essa marca que é segura, né? Que é, por exemplo, a doTERRA que a gente trabalha, né? Que é 100% orgânica, tem uma qualidade excelente, né? A gente pode confiar, né? Se você pega o limão, né, o limão siciliano, né, deles, por exemplo, como exemplo, né, e você vê quanto que dá por gota, aquilo dá 0,16 centavos por gota. Com 0,16 centavos você não compra, né, uma quantidade de limão siciliano aqui orgânico ainda para fazer 30 xícaras de chá de limão siciliano. De forma alguma, né? Quer dizer, então acaba sendo muito mais barato. 0,16 é centavos por uma verdade. quantidade, né? De limão que você não vai ter acesso orgânico e ainda vai ter que fazer e ainda vai ter, enfim, né? Acaba que não é caro, entende? É, também com a medicação também, né? Você tá falando do limão. Eu lembro sempre de pessoas que falam, ah, eu tomo todo dia 10 gotas de limão no copo, 15 gotas e quê? Quando eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim, nossa, não, né? É muito importante também saber isso da quantidade, ter um profissional aromaterapeuta que realmente entenda o que está falando. Eu acho que isso também, além da qualidade do produto, você tem a qualidade do profissional que Precisa, passa essas assim, informações, né? todas as plantas medicinais, elas têm um grau de toxicidade, por menor que seja, né? Sim, E se você não conhece as propriedades daquela planta, né, com certeza ela pode ser contraindicada. Por exemplo, o alecrim, né? O alecrim é uma planta medicinal extremamente potente, né, extremamente tônica do sistema digestório, do sistema circulatório, do sistema nervoso, né? Mas, por exemplo, ela em quantidades altas, ela pode ser tóxica para os rins e a longo prazo ela pode gerar um quadro de hipertensão arterial, né? Então, se uma pessoa tiver já uma tendência, né, à hipertensão e tomar uma sim. quantidade alta de alecrim durante muito tempo, olha, AVC ou qualquer outro tipo de Nossa, acidente vascular é batata, assim, né? Vai causar, né? Então, assim, a gente tem que entender quando a gente fala de aromaterapia que, assim, é uma ferramenta maravilhosa, né? Não precisa ter medo de usar, mas precisa ter respeito, precisa ter cuidado, precisa saber o que está fazendo. Então, precisa ter informação de qualidade, né? sim, Nesse sentido. E um muito bom. suporte profissional, se possível, E né? sim. E eu posso combinar os óleos essenciais, aromaterapia com outros tratamentos, por exemplo, tomando alguns alopáticos, posso tomar também aromaterapia, ela interfere, a homeopatia, ela interfere. Depende da forma de uso, né? Então, por exemplo, alguns médicos homeopatas, por exemplo, advertem para que as pessoas não entrem em contato, né, com algumas substâncias que são, por exemplo, canforadas, né? A cânfora que tem é, no hortelã-pimenta, Eucalipto, por exemplo, o mentol também, né? mentol. Eucaliptol também são substâncias, mas tem cânfora também, né? Então, esse tipo de
de óleo essencial mais refrescante, mais revigorante, né? Alguns homeopatas alertam, né, que acabam cortando o efeito da homeopatia se você utiliza perto da hora, né, que você vai tomar a homeopatia. Então, eu não sou homeopata, né, mas eu sempre aviso as pessoas porque é importante a gente respeitar, né, a gente saber. Com relação à interação medicamentosa, né, depende da forma de uso dos óleos essenciais. Se você está utilizando os óleos essenciais, por exemplo, de forma tópica, a gente sabe que de 6 a 10%, né, do que você passa na pele vai ser absorvido quimicamente mesmo, né? Então, assim, não vai ter um grande impacto, né? Então, vai ter uma segurança maior. Se você está utilizando de forma inalada, né? Os óleos essenciais, dependendo da concentração, da forma que você está utilizando, também não vai passar muito de 40%, né, assimilação aí. Agora, se você está utilizando ingerido É, ou ou de alguma outra forma interna, né, por exemplo, dentro de alguma mucosa, ou anal, ou vaginal, ou né, sublingual, aí a assimilação é muito próxima de 100%, se não 100%, e com certeza você precisa tomar bastante cuidado com relação a interações medicamentosas, né? Aí sim, aí você precisa de um suporte profissional, né? Você precisa pelo menos tirar dúvida com alguém que saiba, assim, né? O que está fazendo, conheça, né, as interações medicamentosas, assim. Eu me disponho bastante, viu? Todo curso que eu dou, a gente tem uma comunidade de aprendizagem, né, que é onde os alunos têm acesso livre, assim, para qualquer pergunta, qualquer dúvida que eles têm sobre aromaterapia, sobre o uso dos óleos essenciais nos casos, né. Vai todo mundo estudando junto, todo mundo conversando, assim, é uma sim, forma da gente manter a qualidade e a segurança, né, dos alunos, né. sim. E é seguro para crianças, gravidez, animais, esses É casos. seguro, é seguro dentro das especificidades desses casos, né? Então, por exemplo, crianças até 10 anos, por exemplo, animais que são menores e têm fisiologias diferentes, né? Pessoas com, por exemplo, com doenças crônicas ou com limitações né, também vão entrar nisso. Lactantes ou gestantes, né, vão entrar nessas especificidades onde a gente tem que conhecer exatamente, né, quais características, né, fazem parte dessas especificidades, né, como que funciona a fisiologia e o psicológico também, né, nesses casos, para a gente saber escolher a planta Acompanhar, medicinal, né? a forma de uso, a dosagem e o tempo, né, de tratamento. Então, é sempre com muito cuidado e realmente a gente precisa de conhecimento, né, para lidar com É isso, assim. personalizado, né? É um trabalho personalizado, né? Vou pegar, tipo, o É, que a criança tem, o que tá o ambiente que ela está envolvida, tanto a gravidez também. A gravidez vai ter óleo que eu vou poder usar, dependendo de como a pessoa tá, vai ter óleo que não. E animaizinhos também tem lance de peso, tal, igual com a criança, né? mas tem algumas coisas mais gerais, assim, né, Jaque? Por exemplo, Sim, na gestação, por exemplo, né? Gestação é uma situação onde a pessoa já tem uma tendência à retenção de líquido, ela tem uma sensibilidade maior, né, do sistema digestório, geralmente, né, com enjoos, né? Ela tem uma tendência a alterações psicológicas muito profundas por causa da alteração endócrina. O sistema endócrino está muito alterado, muito delicado, né? O próprio centro de gravidade do corpo muda muito, né? A estrutura. Então, tem algumas especificidades assim que a gente tende, né, a utilizar
Algumas plantas, em especial, que têm um grau de toxicidade menor e oferecem, portanto, menos risco, né? E outras plantas a gente tende a deixar de lado, assim, a princípio, mas sempre os tratamentos sempre com bastante acompanhamento, né? Um acompanhamento sério, né? Uma orientação, assim, né? Por E exemplo, tem no prazo de caso validade, os óleos? óleos essenciais, se você guarda bem guardadinho, o prazo de validade é bem longo, assim, Sim. é bem longo. Sabe que Eles são outro dia substâncias. uma amiga minha falou assim, que ela tinha um óleo de lavanda que era muito tempo que eu tinha comprado, já tinha uns 2 anos, e ela não usou, ela jogou fora. Aí, eu falei, ai, jogou fora. Não precisava, né? Né, podia. Né, o prazo é bem longo, né? Tem óleos que duram 8 anos, 10 anos, né? E são prazos assim, são estimativas Tô bem, te ouvindo bem bem assim, baixinho. são estimativas bem aproximadas, assim, né? Se você guarda bem, guardadinho, né, óleo essencial é que nem uma tintura, É, né? Tipo, não estraga, né, não vai estragar. Né? verdade. O problema é luz e calor, né? Se E. você mantém o abrigo, Oi, oi, desculpa. abre- manter o abrigo de luz e calor, né? Uhum. É por isso que ele até vem em vidrinhos mais escuros, né, âmbar? Mas uma pergunta, eu posso usar diário? Tem um tempo, tipo, máximo de uso, seja ele tópico, seja ele de inalação, ou mesmo interno? Existe um prazo, existe um tempo que é seguro? É, assim, é importante a gente entender o que são os óleos essenciais, né? Então aí a gente vai entender como eles podem ser usados, né? Enfim. Então, por exemplo, os óleos essenciais, assim como o produto, né, que a fitoterapia utiliza também, né, que são moléculas até um pouco mais densas, né, eles são compostos extremamente complexos das plantas, né, produzidos pelas plantas, resultado do que a gente chama de metabolismo secundário. Né? Então, as plantas elas têm na botânica, né, assim, didaticamente definido, né, dois tipos de produção metabólica, né? Os metabólitos primários e os metabólitos secundários. Os metabólitos primários, então, eles são primários para manutenção da planta, né? Quer dizer, é alimento, basicamente, e estrutura, né? E os metabólitos secundários, que elas produzem a partir, né, do processo de fotossíntese, né, ou seja, aquela magia, né, que as plantas fazem, né, com Sim. a radiação das estrelas, né, com o ar, né, com a terra, com a água, né, e produzem, né, isso. Os metabólitos secundários, então, eles são a própria expressão do, entre aspas, sistema endócrino e sistema imunológico das plantas, porque eles têm funções de comunicação, autorregulação e autodefesa também. São essas substâncias que a gente utiliza, né, para dar suporte para o nosso organismo total, para o nosso corpo-mente, né? E olhando então para a gente, né, quer dizer o quê? Que quando a gente olha e fala, tá, tá me faltando algo, né? Mas aquilo que está me faltando é algo que eu não posso produzir, por exemplo, né? Ou é algo que eu posso produzir. Por exemplo, uma pessoa em estado depressivo, né? Ela tem assim baixas produções de alguns neurotransmissores, por exemplo, dopamina, serotonina, né, a própria, as próprias endorfinas também, né?
Então, isso faz com que a pessoa esteja num estado de sofrimento, num estado de percepção dolorosa da vida, do outro e de si mesma, né? O sistema nervoso, o sistema endócrino, é capaz de produzir isso, né? Aconteceu alguma coisa que o sistema imunológico endócrino está produzindo uma sensação, ele está produzindo um estado psicológico e físico de sofrimento, né? Mas aí é que está a questão, né, do olhar, de saber olhar para o sintoma, né? Por que será que a pessoa entrou nesse estado? Né? E aí a gente, com o olhar, né, das medicinas tradicionais, né, dos povos antigos, né, toda essa sabedoria que a gente tem já construída, a gente entende que esse estado, por exemplo, depressivo, que é o exemplo que a gente está dando aqui, ele faz parte do processo de autorregulação do organismo total, né? Que a pessoa mesma está produzindo aquele estado por algum motivo importante, né? Porque aquilo faz parte do processo dela de autocura, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma possibilidade, por exemplo, da gente pegar uma substância que uma substância antidepressiva, por exemplo, que uma planta medicinal produz, né, para dar suporte para essa pessoa, um suporte antidepressivo, e essa pessoa melhorar sem entender o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo com ela aquilo, e pode ser que ela realmente melhore e aquilo faça parte de um processo importante e que ela não, né, que aquilo basta, né, para ela, e depois que passou o processo ela vai tirando, né, por exemplo, a planta medicinal e beleza. Mas na maioria dos casos não. Né? Na maioria dos casos, se você utiliza uma planta medicinal pura e simplesmente para suprimir um sintoma, você está utilizando uma terapia natural de forma alopática. Você está utilizando uma terapia natural, né, para suprimir o sintoma, né, sem olhar para aquele ser humano e para a importância da mensagem que aquele sintoma veio trazer para a vida daquela pessoa. E aí o que acontece geralmente? Né? Passando esse período, ou o sintoma não desaparece, né? Ou ele ameniza e depois volta, ou ele desaparece e depois volta, ou ele desaparece e depois volta de outra forma, né? Que a gente não dá para imaginar, que dependendo do caso, né? Dependendo do simbolismo do sintoma, né? Então, a gente precisa entender que, por exemplo, técnicas como técnicas meditativas, né, desenvolvidas, por exemplo, pela medicina tradicional ayurvédica, né, o yoga faz parte disso, técnicas meditativas desenvolvidas, por exemplo, pela medicina tradicional chinesa, e o tai chi faz parte disso. Técnicas meditativas e de êxtase, por exemplo, organizadas e indicadas e realizadas pelas medicinas tradicionais xamânicas, né, indígenas, ou africanas, né, são com canto e dança e uso das plantas medicinais, mas o tratamento do espírito da doença, do sentido, né, individual e coletivo, né, daquele sintoma. Essas técnicas, elas trazem um processo de reconexão daquele ser humano com o sentido da vida, com a fonte da vida, né? Isso por exemplo, é expresso, por exemplo, na medicina tradicional ayurvédica, como função dos centros de consciência, né, dos centros bioenergéticos, né, ou dos chakras, como eles chamam, né. Cada chakra, por exemplo, é uma porta, né, que liga o não manifesto ao manifesto de uma forma química, né? Ou seja, cada chakra está conectado com uma glândula endócrina, com um plexo nervoso, né? E isso é a nossa fotossíntese, que faz com que a gente produza todas as nossas qualidades, né, humanas, e em consequência o nosso bem-estar, o sentido da vida para a gente, e a paz de espírito, a satisfação emocional, a felicidade,
né, a proteção imunológica, né, enfim. Então, assim como as plantas também meditam, né, também captam as forças cósmicas e transformam em medicamento, o nosso sistema é muito mais complexo e faz isso de uma forma muito mais potente. Então, essas formas de medicina, sabe, elas exigem da gente uma certa mudança de olhar, né? É algo que realmente é profundo, né? É profundo. Você é professora de yoga, você sabe, né? O quanto que é difícil para as pessoas entenderem, né? O que significa o yoga, né? O porquê que o yoga é algo tão completo e tão complexo e aí as pessoas falam, nossa, mas isso é exercício, ou isso é religião, o que que é isso? Eu falo, não, mano, isso tá antes do exercício ser criado, da religião ser Antes do criada, exercício. antes da linguagem ser criada, né? Quer dizer, isso está muito Tá no antes, ser, isso né? é muito mais profundo, sabe? E aí a gente corre o risco, sabe, Jaque, da gente utilizar, né, as plantas medicinais, né, de uma forma alopática, com essa visão rasa, pobre e combativa que a gente tem hoje na biomedicina, infelizmente, né? E que é totalmente guiada e organizada pela mentalidade de venda e de empresa, sabe? São Uhum. questões delicadas, assim, a gente precisa, sabe? Quando Sim. a gente trabalha com o ser A gente humano, a gente precisa, trabalha com saúde, a gente precisa a gente aprofundar precisa isso, olhar para né? essas questões também, Tudo, né? tudo, tudo É, é é necessário importante, né? olhar, porque realmente o tempo de uso vai estar de acordo com que o tempo que você olhou para aquilo, que você realmente se olhou e o que há por trás do que está acontecendo. Você falou muito bem, nossa, foi magnífica, foi uma aula aqui. Porque realmente é isso, né? Você entender o que há por trás daquilo. É muito profundo, né? Muito profundo. E a partir do momento que você entende, não é entender com a mente, é você compreender realmente como você chegou ali e o que que você faz para, sabe, sair disso. Gratidão por tanto conhecimento compartilhado, isso mesmo. É Gratidão nóis. mesmo. Obrigada, Gai. Se deixar, a gente Obrigada, vai, né? João. Falando. Se deixar, ainda mais nós dois, né? Vamos de papo até É, dizer chega. já deu horário já? Tá, até passou. As lives às vezes Passou. estão passando, porque a gente vai no papo, eu me engato no papo aqui também, vou fazendo uma pergunta, vai Sim. surgindo e vou levando. Mas muito obrigada pelo seu tempo, de Bom, verdade. dia 12 vai ter uma introdução aí, aromaterapia, quem quiser aprofundar, saber mais, né? Dia Realmente, 12, pela dia 12 do 12, que vai ser sábado, né? E aí o sim, presencial vai ser às 10 da manhã lá no Shanti, em Bauru. Eu acho que vai ser às 15 tá. horas, se eu não me engano. Não é às 14, não. É às 15 horas vai ser o encontro online. E aí é só é só pedir ali, mandar uma mensagem pra gente do Instituto Shanti, né? Ou no meu Legal, eu mesmo, vou no João publicar a live. Maciel, Naturologia. Legal. Eu vou Eu mandar vou para publicar você a essa live divulgação. Uhum. e aí já. Isso, eu vou publicar a live e aí eu já coloco no descritivo também, né? Beleza, Para falando que vai rolar o curso. Muito obrigada beleza, por seu Jaque. tempo, obrigada pela que entrou, pela participação. Beleza, Muito bom ter gratidão. vocês por aqui. E realmente, a aromaterapia ela vem ajudar a gente também nesse momento, expandindo, porque a consciência está na planta também, né? De alguma maneira, ela está em nós, está na planta. E a gente se entrelaça, né? Se combina aqui. Somos um. Obrigada. Obrigado, até. Gratidão. Até. Obrigada mesmo. E um beijo à Ângela Nazar Instituto. Obrigada, Ângela, pelo carinho também por estar presente aqui. Logo mais vai ser com a Ângela também. A gente vai ter uma live e depois te mando também, João. Legal. Então, um beijo. Até. Fiquem bem, descansem. Eu vou encerrar aqui. Beijão, obrigada, viu? Beleza. Até, obrigado.